Monique, Oi, professor. há quanto tempo? Já tá virando rotina, né, professor? Já Aqui, deve ó. estar cansado. Aqui, ó. Tu passou o link para os outros, pro Diego e pro Passei, outro? Ah, beleza. passei. Professor, não tô te vendo, tá? Ah, peraí, calma aí. Não sei se é proposital, mas. Não, não, não. Calma aí. Ué, era pra você estar me vendo. Calma aí, calma aí. Qualquer coisa eu peço ajuda aos universitários. Sempre. Foi. Entrou? Tá, Entrou. tá me vendo? Tô vendo. Tá, beleza. Então, eu acho que o Lucas vai se atrasar um pouquinho, que ele falou comigo. Aí a gente já pode. A gente já pode ir começando. Tem umas dúvidas em comum com ele, mas tem umas dúvidas que são só minhas, eu acho. Tá, beleza. Começamos agora. Então, primeiro eu estava vendo, terminando de ver agora as aulas de estrada, e aí naquela parte de lançamento da poligonal, tem aquelas dos pregos, e aí você dá a deflexão de 5 graus. Eu entendi a coisa de somar, sabe? De somar as distâncias e o quanto tá da origem. Mas eu não entendi como é que acha esse ângulo de deflexão. Bom, você pode achar de duas formas. Você pode achar no SIG, que é o azimuth, que é o azimuth, o SIG já dá o azimuth verdadeiro. Ou você pode medir. Tá lá na calibragem, você pode medir com a bússola, uma bússola de precisão. Veja bem, o caminhamento, a poligonal está indo numa direção, num Uhum. determinado azimuth. Digamos que ela esteja indo, imagina aí, ela esteja indo num azimuth de 90 graus, tá Sim, certo? tá. Aí você teve que desviar de algum obstáculo, né, um curso d'água, qualquer coisa assim. E Uhum. aí, em vez do azimuth 90, você está seguindo no azimuth de 110. O teu ângulo de deflexão foi de 20 graus. Sim, mas e se eu não tivesse informação? Não, ah, não. Assim, ó. Você que projeta a estrada. Você que determina. Você que fala pro Sim. cara do campo. Você que fala pro cara do campo qual o ângulo de deflexão que ele vai ter que assumir, ou qual o azimuth que ele vai assumir. O que é importante aprender, ou se atentar, né, nem aprender a se atentar, é que o azimuth é sempre crescente, não é? Então você está indo e você faz uma curva à direita. O ângulo não é o ângulo do desvio. O ângulo é o do desvio da poligonal, que está original da poligonal, e o que a poligonal passou a assumir. Esse é o ângulo de deflexão. Sim, tá. Você, então, porque assim, ó, mas peraí, pô, se eu tô trabalhando com SIG. Por que que eu não vou direto com a garotada lá, com a garotada que eu digo, desculpe, com a peãozada lá pra botar lá a poligonal? É isso, em estrada terciária faz assim mesmo. Aquela estrada terciária, aquela estrada temporária, terciária, é assim mesmo. Você no SIG, você desenha a estrada, presta Uhum. atenção nisso. No SIG você desenha a estrada, e aí você vai ter que fazer aquelas curvas. Tá, não tem nenhum obstáculo, mas você vai ter que fazer uma curva, você vai ter que fazer uma curva para garantir aquele curso mínimo, a distância de trajeto mínimo entre curvas de nível, para você Aham. garantir aquela declividade Sim, máxima, não é? é isso, Então, beleza. na vida como ela é, no mato, essa estrada terciária, você já tem um mapa da UT. Você fez com todo o capricho, de 50 em 50 metros, uma picada paralela com bússola de precisão, não é? Então você já está com a realidade toda no chão ali. Então a peãozada ela só pega aquele mapa da UT que você
traçou a estrada, qual que é o melhor caminho, e eles vão no olho mesmo. Já tem o riscado ali, como já tem as picadas paralelas, no olho mesmo vai vendo qual é o melhor caminho Sim. para a estrada terciária e depois a distância entre os pátios. Pronto, já deu aí. Quando você está fazendo uma estrada principal, ou desculpe, uma estrada permanente, aquela parada ali é para estrada permanente. A estrada permanente, você vai fazer corte, vai fazer aterro, vai botar pissarra ou cascalho, não é? Uhum. Você vai usar bueiro, vai atravessar, vai fazer ponte, vai atravessar curso d'água. Ali tem que ser no capricho. E ali você tem que levantar a poligonal mesmo. Você poderia até fazer no SIG, mas o SIG, e você até faz, não é? Mas você não se baseia só no SIG, não. Sim. Você levanta a poligonal mesmo. Tá. Teoricamente eu entendi. Agora sim, eu ainda não peguei para fazer a lista, mas Que lista? Ah, lista de lista de exercício, exercício. entendi. Eu dei uma olhada aqui, aí tem uma questão de deflexão, porque eu tinha ficado com dúvida, eu fui ver se tinha alguma coisa na lista de exercício para ver se eu poderia te encaixar para te perguntar. E aí Aham. ele dá uma demarcação de uma curva de 70 graus no campo. Então, teve uma curva de 70 graus. Ó, não sei se você tá dando para ver minha mão aqui. Calma aí. Deixa eu voltar aqui, porque eu tava na lista. Ah, Tá na mão aqui, ó. A, tô vendo. a poligonal tá vindo aqui, certo? Certo. Aí tem uma curva de 70 graus. Esse 70 graus é esse aqui, ó. A poligonal veio para cá. 70 graus é Tá. esse aqui, não é esse aqui, não. A poligonal tava indo para lá, aí fez uma curva. A medição da curva não é esse ângulo interno, não. Aqui tem feia curva, não é esse ângulo interno, não. É esse ângulo aqui, o ângulo da deflexão mesmo. Esse que é o ângulo da deflexão. Tá certo? Então, se é um ângulo de 70 graus, esse 70 graus tem que ser somado ao azimuth original da poligonal. Para poder achar a Se a deflexão. poligonal estava seguindo no azimuth de 5, com uma deflexão de 70 graus, ela vai passar a assumir qual azimuth? 75. 75, exatamente. 75, exatamente. Então, o ângulo é esse aqui. E esse 75 aqui é exatamente que foi a curva, é exatamente o ângulo da curva. Do ângulo da curva, que começou a curva, teve uma curva, aí no caso aqui ela está bem reta, mas aí o ângulo da curva. O ângulo que a composição veicular vai ter que traçar para poder fazer os 75 graus de Sim. curva, tá certo? Agora, se a curva vai começar pertinho ou se a curva vai começar lá longe, aí vai depender do raio da curva. Que aí é uma outra conta. E aí o cálculo da tangente. Tá. Não, Caramba. mais ou menos. É, mais ou menos, Tá bom, olha aqui, ó. professor. Não, eu vamos com calma. Agora que eu me lembrei, eu não tenho quadro. Quer dizer, eu deveria até ter, porque o Pedro abandonou aqui o escritório, ele voltou pro quarto dele. Eu vou mostrar uma coisa aqui, ó. Calma aí, Tá. que vai ficar mais claro. Hum, nós estamos em exploração. Slide. Isso tá em estrada 2 ou estrada 1? Tá em Um. estrada 1? Tá. Uhum. Então, por que que tem que ser esse capricho todo? Porque porque é, tem que ser esse capricho todo, porque é definitivo. A estrada é permanente, vai usar o ano inteiro. Sim. O ano inteiro, indo e vindo, sabe como? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Tá, eu dei o zoom, né? Eu dei o zoom, Uhum. né?
Fugiu da Aproximei, hidrografia. fugi da hidrografia, pá, dei um rabisco. Aí depois eu dou um zoom na unidade de trabalho. Ó, mas olha Uhum. aqui tem um ângulo de 90 graus. Nesse Sim, nível do trabalho, é 90 graus mesmo, tá certo? Lá que vai ser diferente, sabe no como? campo. Lá no campo é que vai ser diferente. Aqui tá, pá, beleza? Então tem vários exemplos, aqui vários exemplos. Aqui tem como fazer. Vamos chegar lá no lugar que a gente quer. Aí tá curva de nível. Aí o Lider. Não tá lá não, tá lá mesmo? Acho que tá no 2, hein? Tá aí que tá lá no final, eu acho. Hum. É? Aí o Eu preço da acho que é aí estrada. Tudo ainda. bem, tudo bem. Se não tiver aqui, tá lá. Não tem problema. O preço da estrada. É aí, ó. Isso, então Passou aqui, já, ó, aí, ó. aqui é a diferença de nível, né? Uhum. Aqui é a diferença de nível. Aqui é a diferença de nível. Essa aqui você entendeu, né? Deu para Sim, entender essa eu bem. entendi. Deu para entender. Beleza. Tira a baliza, bota, isso, Então, diminui o olha valor para da. trás. Você viu a videoaula lá, não é? Isso, Tá, beleza. isso. Então, pô, é bem fácil mesmo. Olha aqui a ré. Eu estabeleço essa cota aqui, né? Essa cota aqui. Eu vou botar assim, eu vou botar uma cota. Eu tô começando o trabalho. Eu quero saber qual é a cota verdadeira que tem naquele ponto. Qual é a utilidade de eu saber a cota verdadeira mesmo? Existe uma cota, aquele ponto tem uma cota. Qual é a utilidade de eu saber a cota verdadeira daquele ponto? Nenhuma. Nenhuma. Porque todo levantamento que eu fizer, o que eu quero é, naquele recorte do meu terreno, eu ter toda a variação relativa de cota para cota, porque é ali que eu vou trabalhar. Então, se aquele terreno está numa cota mais ou menos de 500, ou mais ou menos de 5.500 metros de altitude, tanto faz. O que é importante é o desenho topográfico ser igual, certo? Então aqui eu Certo. estabeleço uma cota e estabeleço uma cota positiva, porque senão eu desço uma pirambeira, eu não estou vendo ainda, não sei, sei lá. Aí eu desço uma pirambeira e vou para uma cota negativa, por isso eu não faço isso. Eu estabeleço uma cota, o arbítrio, uma cota, 500 ou 1.000, 1.000 para ficar redondo, tá beleza? Aqui então, tá aqui. Aí eu coloco o nível e coloco a baliza e olho para trás. Aí eu vou ter uma distância aqui, ó. Essa distância aqui, essa altura aqui, que eu estou lendo na baliza, é a distância entre a minha visada no meu equipamento, não é? E a cota que eu arbitrei, que pode ser 1.000. Então aqui, por exemplo, for 1,05 m, aqui é 1.000, então essa cota aqui vai ser 1,05 m. Aí eu tiro a baliza daqui e boto ela aqui, é a mesma baliza. É a mesma baliza que eu trabalho. Eu tiro a baliza daqui e boto ela aqui. Aí eu miro para a canela ali, boto num determinado ponto. Qual ponto? Depende da precisão que eu quero. Né? Se o terreno fosse regular, eu posso até botar pontos mais distantes. Se o terreno for irregular, eu vou botar pontos mais curtos, né? Mais próximos, quer dizer. Então, qual vai ser a cota desse ponto H1 aqui que eu estou mostrando? Tá dando para ver, não? Não muito. Mas eu tô com o Ah, slide tá. aberto aqui também, não tem problema. Então, no ponto H1, qual é a cota do ponto H1? É a cota que eu arbitrei no H0, que eu falei 1.000, mais 105 que eu vi, né, nesse nível aqui, né, menos a Uhum. visada 3. Digamos que a visada 3 aqui seja 50 centímetros. Então, vai a visada 1 aqui, seja 50 centímetros. Então, qual é a cota de H1 aqui, desse primeiro H1? Vai ser a cota que eu arbitrei, mais a minha visada de ré, menos a minha visada de vante. Aí vai ser a cota do 1. Sim, Tá certo? tá certo, E beleza. aí eu vou botando a baliza mais pra frente, até enquanto eu enxergar ela. Sabe como? Pra que eu quero isso? Eu posso fazer isso no SIG? Posso. Mas em geral, mas acontece, professor, que eu tenho
eu peguei lá aquele teu manual, no manual do Marco Vinícius, de LiDAR aplicado à modelagem digital do terreno, eu tenho o meu terreno completamente digitalizado. Para que eu vou fazer isso? Eu tenho um GPS de alta precisão. Para que eu vou fazer isso? Para nada. Não vai precisar fazer isso, lógico. Você tem um GPS de alta precisão e você tem um modelo digital do terreno, claro, mas você tem que aprender isso. Sabe como? Tem que aprender isso, porque pode ser que você chegue numa situação, e isso é Brasil, isso é terceiro mundo, sabe como? Ou na Caatinga, ou na Amazônia, ou até, e não diga isso não, a gente tem desmatamento até na Mata Atlântica. Você pode chegar numa situação que você não tenha. E aí você, pô, isso eu não sei fazer, eu só sei trabalhar com altos equipamentos. Você tem que saber, isso é o basicão do basicão, você tem que saber se virar. Tu tem um problema? Pô, arruma um engenheiro florestal, manda um engenheiro florestal. Ou você manda uma equipe multidisciplinar, ou então manda um engenheiro florestal, uma engenheiro florestal. Ele vai resolver, ele vai resolver. Porque ele é super multidisciplinar, ele manja de tudo. Para tudo lado, para onde você apontar o problema, ele vai resolver. Sabe como? Então é isso aqui é muito lógico. Sabe como? Aí eu botei no ponto V2 aqui, avisada 2. A avisada 2 está na baliza que ficou na altura 2 ou na cota 2. Vai ser o quê? Aquela, você não vai botar a baliza atrás, você já sabe, não é? A baliza agora é só na frente, né? A cota 2 vai ser o H0, aquele ponto que você arbitrou, a cota, mais a avisada de ré, né? Menos a avisada 2. E depois menos a avisada 3. Com isso, com a avisada 3 lá, se você olhar lá, você vai calcular a cota de H3 relativamente à cota de H0. Então, se H0 era 1000, aí H3, vamos dizer que a H3 seja 1004. 1004. Bom, agora você já tem a cota de 1004 em H0. E aqui o processo se repete. Você vai tirar a estação daqui, botar a estação lá na frente, olhar para trás, botar a baliza no H0. Primeiro você viu ela de lá, agora você vai ver de cá, vai ver em que altura, você está querendo saber em que altura está o nível. Aí você vai olhar lá para a ré lá, aí vamos dizer lá, que a ré tenha dado 1,2 m, 1,2 m, a ré tenha dado 1,2 m. Qual que é a cota de H4? É o penúltimo, a penúltima cota aqui do slide. De H4. Vai ser H3, que você já calculou, mais R3, que foi o que você viu pelo nível, e agora você tira a baliza daqui, bota lá na frente, menos a avisada 4. Aí você vai ter a cota de H4. Perfeito, professor. Beleza. Então, agora aqui tem tabelas que podem ser utilizadas, mas a gente também pode calcular. Tá certo? Você pode usar as tabelas, tem tabelas diferentes, a bibliografia é diferente. Essa daqui é do IBGE. Aí tem o DENIT também, tem a sua tabela, né? Então você tem que seguir o termo de referência, ou você pode calcular também, que a gente já passou lá em transporte, nessa altura do campeonato, qual é a declividade máxima que o veículo vai poder subir. Então, qual que é a declividade máxima que você vai estabelecer nas suas estradas, não é? Ou, já que você tem uma diferença de cota fixa, que você que estabeleceu no SIG, em geral 3 metros de distância de cota, né? Então, agora você já calculou qual que vai ser a diferença, considerando a declividade, digamos de 10%. Bom, você já tem 10%, que é uma razão. A outra razão tem 3 no numerador e tem um x no denominador. Então você vai saber qual que é a distância entre curvas de nível no traçado de estrada para garantir aquela declividade máxima de 10%. Beleza? Mas eu botei aqui para você saber também. Porque as instituições usam tabelas. Sacou? Aqui nesse daqui, aqui a gente vê ele fazendo.
Né? Tinha um desenho, acho que eu tirei, porque ele era meio vergonhoso, eu tirei. Mas era um desenho oficial, não era um desenho que eu fiz, não. Mas aqui você tá vendo, ó. Tá subindo, garantindo a declividade entre as curvas de início. Você tá vendo que, dependendo do trecho, tem. Você tá vendo meu cursor? Não. Tô vendo. Então, dependendo do trecho, a declividade muda, né? A declividade é essa aqui, né? Aí eu vou ter que, então eu vou ter que garantir que essa declividade seja respeitada. Perceba que a curva, tá vendo meu cursor? A curva aqui é na mesma cota. Essa curva aqui não é subindo, não, em geral. Não é, de preferência, não é subindo. É na mesma cota. Ou garantindo aquela declividade máxima. Mas aqui é uma praça, é uma curva. Aí a curva é na mesma cota. Depois começa a subir a ladeira de novo. Mas a curva é na mesma cota. Tá certo? E aí, qual o raio mínimo da curva? Aí você já aprendeu a calcular, ou então a gente vai ver aqui. Qual o raio dessa curva aqui? O raio dessa curva aqui. Sacou? Sim, Tá beleza? Pra quê? Pra que a composição veicular de carga faça a curva. Tá tá certo? certo. Beleza, professor. Então, vamos lá. Aqui, então, aqui tá falando da geometria horizontal, porque isso tem a ver com aquela tabela de custo, que é só uma sugestão. Vale o que você calcular, não é? Vale o teu parâmetro, não é? Vale o teu parâmetro. Eu botei uma tabela comprida, essa aqui, ó. Essa tabela aqui. São sugestões, aqui está em dólar, então são sugestões, né? Dependendo do que você vai fazer. Tem várias alternativas que vão de bem baratinho não, relativamente barato, até bem caro, tá certo? Nunca olhe esses preços como se você fosse pagar, como se você fosse comprar um carro e estivesse comparando esse preço com o carro que você vai comprar. Não olhe assim. Vou te falar duas coisas. Primeiro, aquela estrada terciária lá, aquela estrada temporária que você manda os orelhas secas fazer, pegando o mapa que você fez no SIG. A estrada terciária que ele vai fazer só com bússola, com o mapa que você fez, dando aquele zoom lá, aquele zoom de vai e vem, sabe como? Que eu já mostrei aqui, aquele zoom de vai e vem lá, tá lá no começo, meu Deus, tá lá no começo, aquele zoom de vai e vem. Pô, esse desenho aqui, ele é todo grotesco, em princípio. Sabe como? Depois tu passa pro cara, aqui, ó, aqui já é o zoom, já, a cada unidade de trabalho com o zoom já, considerando a APP, né, a distribuição, né, das estradas pelos Talveg, né, os divisores de água, né? Não, pelos divisores de água. Talveg é o ponto de menor cota, né? Pelos divisores de água, né? E aí você distribui ali a estrada, já tendo uma, em média mais ou menos. As estradas. No caso de floresta natural, desculpe que eu sempre tendo a cair na vala da floresta natural. No caso de floresta plantada, não tem pátio. Em geral, não tem pátio. O arrasto é para a estrada. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular lá que você aprendeu a calcular a densidade ótima de estrada e depois a separação ótima de estrada. Tá certo? Não tem distância entre pátio, porque tudo é arrastado para estrada, para a beira da estrada e transportar ali carregado, usando loader, não é? Então, voltando lá para onde a gente estava, a densidade, pá, babá. Aqui os custos, dependendo. Aqui tem, cara, geometria horizontal, subleito do solo, se é granular ou se é fino, não é? Se o grade é ondulado ou se é muito montanhoso, se é dupla ou se é simples, se a largura da pista é dupla ou se é simples, qual tipo de pavimentação vai rolar, aí os diversos custos, para você ter uma ideia, tá certo? Mas vamos dizer que você esteja implantado numa super de uma instituição, o que ganha muito dinheiro, porque se fizer bem feito, ganha muito dinheiro. Trabalha muito, é verdade. Nunca falei que trabalha pouco, sempre trabalha muito. Seja inativo, seja natural, mas ganha muito dinheiro.
quando usa a engenharia, se usando engenheiro florestal de meia tigela, ganha dinheiro, imagina usando engenheiro florestal de boa qualidade, que tem monitoramento, planejamento e monitoramento para melhorar o planejamento. Ganha muito dinheiro. Pelo menos essa é a história. Se aconteceu alguma coisa diferente, alguma coisa deu errado. Eu já vi uma empresa alemã fixada no Amazonas, na Amazônia, no estado do Amazonas, e falir. Faliu, sabe por quê? Porque o IBAMA fez falir. Alguém denunciou que aquele lugar lá de manejo da empresa tinha um grupo indígena. Um grupo indígena, e aí, pronto. Aí, pelo sim, pelo não, ele foi lá e suspendeu a autorização de exploração da empresa. Ela ficou sem colher uma safra, aí como é que você paga? A peãozada, os seus contratos, como é que você cumpre o seu contrato? Como é que você tira a madeira? Como é que você entrega? O que você vai receber? Você não vai receber nada. O IBAMA já fez isso, o Estado brasileiro já fez isso. Falir uma empresa certificada que trabalhava completamente corretamente e pronto. Acabou. Então isso acontece. Mas se não acontecer isso, se o Estado não se meter, as empresas que aprendem, que trabalham com engenharia florestal, elas não têm por que fazer errado. Se fazer certo, dá muito mais dinheiro, é muito melhor. Sabe como é que é? Para a área dela, porque, diferente do sacador de pau no mato que fica sacando pau na área do INCRA, do Instituto Nacional de Corte Raso da Amazônia, ela tem a área dela. Ou grandes empresas que pegam a área de concessão, né, do Estado. Então, pô, não tem como dar errado. Todo mundo que começa vai tendendo a crescer, não é? Então, isso aqui é para você ter uma ideia do custo e você pode mesmo. Isso aqui é para ter uma ideia, você pode mesmo resolver. Cara, quer saber? Eu vou asfaltar isso. Inclusive, tem várias formas. Tem slide aqui que mostra manta asfáltica, não é? Tem várias formas de você segurar o solo sem precisar asfaltar necessariamente, né? No censo florestal você mapeia onde tem a pissarra, você sabe onde é que vai buscar lá. Mas o que eu quero só dizer aqui é que tem muita variação de preço, o que te dá muita liberdade, isso é muito bom. E que você não deve se assustar com esses preços. Por quê? Isso aqui se aplica à estrada permanente. Então o trecho é sempre muito menor do que você tem de estrada secundária e terciária, não é? E você não tem que pensar no aquilo que tem a ver com o seu poder aquisitivo, com o poder aquisitivo da sua família. Você tem que pensar com o faturamento de uma empresa florestal, que é sempre muito alto. Sabe como? Então, pô, em termos de benefício-custo, tem tudo a ver ela fazer uma estrada boa, né? Ela vai gastar menos com manutenção de veículo, vai gastar menos com transporte, vai ser tudo de bom, né? Beleza. Então Beleza, aqui professor. tem a coisa aqui, agora vai descer mais, vamos chegar lá onde você queria. Não, a parte de deflexão eu acho que tá para cima, na verdade. Aqui, não, tá aqui, ó. Ah, Tá tá. nesse desenho aqui. Eu tenho uma estrada. Você tá vendo meu mouse? Não. Tô vendo. Tá. Lucas também não? Tá vendo meu mouse? Então, eu tô vindo pra Vendo, cá. professor, tudo certo. Então, você não estava aqui quando eu falei. Se você você pegou lá aquele manual que eu disponibilizei lá que o Marco Vinícius fez. Marco Vinícius, mais como é que é o nome do outro? O Papa lá de manejo de precisão. O Papa do Manejo de Precisão, mas acho que o Papa, não sei se o Papa estava nessa do LiDAR, do laser, né? Ah, tá, Do laser. sim. Acho que era o Evandro Fonal e o Marco Vinícius, acho que estavam só os dois. Não, mas não tenho certeza. Talvez o Papa esteja lá também, mas não importa. Seja lá quem for. Se você pegou aquilo lá, se eu tenho um modelo digital do terreno, com precisão milimétrica, sabe como? Eu contratei um drone, cara, um avião, uma aeronave que passa o laser, cara. Pra que eu vou precisar, né? Eu tenho um GPS para saber de precisão, que vai me dizer exatamente onde eu tô. Porque GPS é assim também. Qual o problema do GPS? Por isso que às vezes eu prefiro o polígono do que o GPS. Porque o GPS tem dia que dá doida.
Sério, uma vez eu tava no mato, tava fazendo um trabalho que precisava do GPS, confiei no GPS, e aí um técnico florestal falou para mim, foi um estagiário, falou para mim, não, professor, deu no rádio, deu no jornal, teve uma explosão solar, explosão magnética e tal, que o GPS ia ficar meio doido, ele falou alguma coisa assim. O certo é isso mesmo, que você ia seguindo aquela picada virtual que você bota dentro do GPS, e daqui a pouco ela ficava doida. Você estava indo certo, daqui a pouco você não estava mais certo, ela estava lá no outro lado. Cara, pô, que maluquice é essa? E eu, pô, se eu estou fazendo uma estrada terciária, eu vou. Aí, cara, é o mapa, é o SIG, e aí a peãozada sabe o que faz. Isso é mole de fazer. E não precisa ser exatamente, é mais ou menos ali, tá valendo. Se eu estou fazendo uma estrada permanente, que vai ser para sempre, para a vida inteira, eu não posso apertar, eu não posso empurrar a estrada um pouco mais para lá. Não posso empurrar um pátio um pouco mais para lá. Sabe como? Não dá. Então aí eu posso querer fazer um levantamento super no chão, pé no chão. Sabe como? Ainda mais o trecho pode ser. Não é um trecho astronômico, sabe como? Então eu vou botar baliza mesmo. Vou fazer no bom e velho método que eu confio e sei o que eu estou fazendo. Sabe como? Então tá, eu estabeleci uma corda. O que é a corda? A corda é a distância entre balizas. Aí eu fui botando aqui, corda 1, corda 2, corda 3, corda 4, fui botando assim, seguindo esse trajeto aqui. Aqui eu tive que fazer uma curva. Lembra que naquele traçado de estrada ali, eu faço curva até de 90 graus, certo? Eu faço curva até de 90 graus, não é? O que vai facilitar ou dificultar ou até impedir que a minha composição veicular de carga faça a curva é o raio da curva. É o raio da curva. Não é o ângulo da curva, não. Presta atenção nisso. O ângulo da curva, essa poligonal estava vindo para cá. Aqui certamente tinha uma estaca prego. Aí teve essa deflexão aqui, que está ângulo da curva. Isso aqui é o ângulo da curva. É esse o ângulo da curva. Tem que estar claro, está em vermelho aqui, AC. E não é esse ângulo aqui, não. Claro que a estrada está vindo aqui por dentro, mas não é esse ângulo daqui. É esse ângulo daqui. E esse ângulo da curva aqui é o ângulo que o veículo vai seguir para... Estava seguindo essa poligonal, e aí, de repente, ele vai passar a seguir essa poligonal. Quanto menor foi o raio da curva, esse desenvolvimento que chama da curva aqui, que está em roxo, vai ficar mais perto ali da estaca prego. Então, o desenvolvimento da curva vai ter um arco menor. Né? Então, vai depender da composição veicular da curva, o raio da curva. Mas o ângulo da curva qual foi a deflexão, que foi justamente isso aqui. E esse ângulo da curva aqui é exatamente o mesmo desse ângulo daqui. Esse ângulo aqui é o ângulo da curva. Por que que é? Porque teve essa curva, o veículo vai vir por aqui e depois ele vai seguir por aqui, então ele vai ter que fazer essa curva. Então uma coisa é o ângulo da curva e outra coisa é o raio da curva. Tá certo? Eu posso pegar o raio da curva. E aí a outra coisa, se eu pegar o ângulo da curva e dividir por 2, tá certo? E aí, a tangente desse ângulo da curva, do ângulo da curva dividido por 2, quando vai começar, esse segmento de estrada da poligonal, onde eu vou começar a curva. Pensa bem, esquece tudo isso aqui. Esquece tudo aqui. Você está andando por cima. Aí vocês vão ter que confirmar se estão entendendo. Você está andando aqui por cima. O que você tem no mato? Só picada. Qual é a realidade? Picada. É a corda e picada. Corda e picada. Você vai botar baliza a cada 50 metros. Então tá, a cada 50 metros você vai botar uma baliza. Baliza 0, 50, 100, 150, tá. Foi lá. Você no SIG definiu que
naquele ponto ali, nesse ponto aqui, o cara vai ter que fazer um ângulo para poder subir uma curva de nível, para atingir uma curva de nível para desviar do Igarapé. Tá, o que vai ter no mato? Vai ter só isso aqui, esse traçado aqui e esse traçado aqui. O resto é conta. O resto é imaginário. Você não vai ter nada disso no mato. Claro, se você pegasse vamos dizer que eu estou continuando olhando de cima. Eu pego um super do helicóptero, certo? Daquele helicóptero de 2 hélices que leva 30 pessoas dentro. Pego um super de um compasso, boto a ponta seca bem aqui onde está o zero do compasso, do super do compasso, e faço ele riscar aqui, ó. Amarro uma motosserra na outra ponta, onde eu botaria o grafite, amarro uma motosserra. E aí ele ia traçar aqui, ó. Ia traçar aqui, pronto. Agora é só o trator abrir. Tá feito, o trator de esteira acabar de abrir. Eu não tenho isso. O que eu tenho no mato? Eu só tenho picada e baliza. Picada e baliza, picada e baliza, picada e baliza. Chega aqui, nem esse pedaço aqui eu tenho. Chega aqui, eu só tenho um ângulo de deflexão aí. Picada e baliza, picada e baliza, picada e baliza, picada e baliza pra cá. Pronto, eu só tenho isso. Feito. Aí, primeira coisa que eu tenho que calcular. Qual é o raio mínimo da curva? Eu já tenho um ângulo da curva. Eu já tenho um ângulo da curva, que é esse ângulo da curva aqui. Que ângulo da curva é esse? É o ângulo de deflexão. É a diferença entre o azimuth que eu estava caminhando e o azimuth que eu passei a caminhar. Esse é o ângulo da curva. Esse é o ângulo de deflexão. Esse é o ângulo que vai ter aqui. Tá certo? Esse ponto aqui, esse ponto zero, eu vou achar no mato? De jeito nenhum. Ele vai estar onde? Não me interessa. Eu não vou chegar nele. Eu não vou saber dele. Eu só sei agora o ângulo da curva, que foi justamente o ângulo de deflexão, tá certo? E o raio da curva. Então, o ângulo da curva, aí eu só estou fazendo conta. O ângulo da curva dividido por 2, então vai ser a metade desse ângulo da curva, então vai ser a tangente do ângulo da curva vezes o raio da curva. A tangente do ângulo da curva dividido por 2. Então, tem a tangente para lá e a tangente para cá. A tangente do ângulo da curva dividido por 2 vezes o raio da curva vai me dar esse segmento aqui, ó. Esse segmento aqui, que é esse T aqui, ó. E a tangente, esse segmento aqui, ó. Do começo da curva até a estaca prego e da estaca prego até o fim da curva. Como é o ângulo da curva dividido por 2, esses dois segmentos vão ter o mesmo tamanho. Então, como eu sei a metragem desse ponto de inflexão aqui, que é o da estaca prego, né? A metragem, então vai ser a estaca prego menos a distância da tangente da curva. É onde eu vou começar a curva. Eu vou estar andando na picada e agora eu vou ter que começar a curva. Mas quando eu começar a curva, eu vou começar a curva com que ângulo? Se eu começar a curva com que ângulo? Com o mesmo ângulo da curva, eu vou fazer uma estrada, uma reta paralela a essa daqui, ó. Não vai adiantar nada. Eu tenho que suavizar essa curva, que é justamente esse desenvolvimento aqui. E como é que eu vou suavizar o desenvolvimento? Vai depender da corda que eu utilizar. E o que é a corda que eu vou utilizar? É o tamanho, da distância de cada segmento da curva, do desenvolvimento da curva. Que pode ser de 6 metros, de 8 metros, de 5 metros, tem uma tabela lá sugerindo. Quanto menor for a sua corda no desenvolvimento da curva, tá? Mais suave vai ficar a sua curva. Tá certo? Então, aí como é que vai ser, então? Agora é uma regra de 3. Tá certo? 2πr. 2π raio da curva. Se 2π raio da curva fazem 360 graus, a minha curva, que tem 80 graus, então quer? Ou desculpe, se 2πr fazem 360 graus, né? A minha corda, 2πr é uma distância, 2π vezes o raio da curva. Se 2πr fazem 360 graus, 8 metros, que é a minha corda, vamos dizer assim, então, é o denominador da primeira razão. 8 metros vai ser relativo a quantos graus? Né? 2πr
é uma distância, é uma circunferência. Essa, vamos dizer, em metros. 2πr, vamos dizer que seja 800 metros. Se 800 metros eu faço 360, 800 metros está muito pouco, mas deixa para lá. Se 800 metros fazem 360 graus, tá certo? 2πr, né? 2 vezes π, que é 3π, 14, 16, vezes raio da curva, que é em metros. Então, 2πr fazem 360 graus. 8 metros, que é a minha corda, que é cada trechinho desse aqui que está em azul, está em verde, quer dizer, que é justamente 8 metros, né? Quantos graus eu vou ter que quebrar em cada 8 metros desse aí? Sabe como? Beleza, Aí eu professor. sei, pô, eu tô andando lá, eu já calculei onde eu vou começar a curva e agora eu vou botar aquela deflexãozinha para começar a minha curva, dependendo da minha corda. O macete, que é o macete, é o que se usa, e se você prestar atenção agora, da mesma forma que eu aposto, e você, quando anda na rua, ou quando você anda em estrada, você fica contando os pneus, o número de eixo, ver se é duplo, se é simples, da mulher, para saber a coisa. Se você faz isso, é porque você já é mesmo, já é da área. Você já assumiu. Se você faz isso, você não consegue mais. Não consegue mais olhar uma estrada sem analisar tecnicamente, né? Onde foi que o cara errou, os vacilos da drenagem, né, cara? Essas coisas assim. Mas então, você vai reparar também que quando o cara está começando uma curva, ele anda com o meio da deflexão. O primeiro ângulo é a metade do ângulo de deflexão. Quando você entra numa curva, depois é que você aperta ela mesmo. Se você dirige, você percebe isso. Vai fazer uma curva, você começou uma curva, você faz para entrar na curva, aí depois é que você tem que apertar mais para continuar a curva, e na saída é a mesma coisa. Então, aquele ângulo de deflexão que você calculou, você entra na curva com a metade dele e sai na curva com metade dele também. Aquele ângulo é para as cordas internas da curva. Sacou? Saquei, professor. Deu para pegar. Obrigada. Com esse desenho ficou mais fácil também. Beleza. Valeu. Então, aqui são as fórmulas para você calcular tudo, mas isso aqui é só para você ter que tudo que eu precisei te mostrar para calcular tudo aqui foi 2πr. É tudo que eu precisava decorar. O resto é regra de 3. Se Sim. você calibrou direitinho, você pode pegar esse slide aqui, jogar ele completamente fora. Tá certo? E tangente do ângulo da curva sobre 2, né? Para você saber pegar a tangente. Tá certo. Beleza, professor. Obrigada. Beleza. Diga lá. Quer falar aí, Lucas, com ele? Não, pode ir, Monique. Acho que Estou agora ia ser organizando aquela aqui. questão do que a gente já perguntou para o senhor algumas vezes sobre É. o balanço lá do modal, da lista de exercícios de monitoramento. A gente perguntou para você semana passada, você Nossa, como eu posso explicar tão mal, cara? Não, Impressionante. professor, mas não é isso, cara. É Não é isso, porque, não. assim, a teoria a gente entendeu muito bem. Isso aí foi. Eu e ele, a gente ficou até conversando. Assim, a teoria a gente entendeu. Só que se um dia a gente tiver que fazer isso mesmo na prática, tiver que calcular e tudo mais, a gente não está conseguindo, assim. A gente foi Então, testando diferentes formas de fazer dar peraí. certo. Tá, então, peraí. Não vai, não, até poderia ser. Até poderia ser de você chegar, por exemplo, você se formou, aí te contrataram para trabalhar numa reserva extrativista ou numa área indígena, onde o manejo está sendo aceito, que você não tem nada. Você não tem nada. Você vai ter que partir do zero. Então, olha só. Se você entender o modal é só você fazer botar as máquinas proporcionais, né? Você tem uma máquina muito potente, muito produtiva, você vai precisar de botar mais máquinas menos produtivas na linha de produção para a coisa ficar mais ou menos equilibrada, certo? Você não vai querer a perfeição, porque a perfeição você não vai conseguir nunca, porque as máquinas têm produtividade diferente, os operadores têm produtividade diferente, as mesmas máquinas do mesmo modelo
não é só o operador, se ela trabalhar em solo com topografia diferente, vai mudar. Se ela trabalhar em clima diferente, na chuva, no sol, no liso, né, vai ser diferente. Então, mesmo que você consiga um ideal que todo mundo faz certinho na linha de produção, cada atividade tem a quantidade de equipes e equipamentos absolutamente justo e vai certinho, amanhã já vai ser diferente, já mudou tudo. Então, não é isso que você quer. Não é isso que você quer. Ah, mas se eu chegar num lugar que eu nunca fui antes, e ninguém foi antes, você vai ter que ir na revisão bibliográfica. Você vai ter que ir nos velhos livros clássicos. Sabe como? Vai ter que ir nos velhos livros clássicos. E você também vai usar o que chama de rede social. E em falar nisso, amanhã é feriado, né? Professor, eu ia até te fazer essa pergunta depois. Eu vi que é Tiradentes, cara. Pô, mas semana que vem, a Rural cancelou o dia de amanhã. Mas semana que vem, vai ter 2 ex-alunas da Rural que trabalham com colheita. 2 feras. 2 feras ex-alunas da Rural que Uma trabalham com delas, colheita. uma delas é a Vanessa, né, professor? Uma é a Vanessa e outra é a Ana Beatriz. Pô, muito legal. A Vanessa foi minha veterana. Olha só, Muito 2 maneiro. mulheres que são muito feras, vocês vão ver. E aí eu quero que Muito vocês bom. botem elas contra a parede. Pô, isso aí o professor não me ensinou, não. Que parada é isso? O que é esse negócio? Bota, faz ela, espreme o máximo, porque elas trabalham justamente com colheita, que é com coisa que eu nunca trabalhei. Então fiquem completamente à vontade e espreme o máximo possível. Quanto à insegurança do recém-formado, como é que ela conseguiu para arrumar um emprego, ou quem que indicou ela, se foi QI ou se foi ela que correu atrás. Faz uma listinha do que você quer perguntar. Faz uma listinha do que elas estão pensando em falar as 2 ao mesmo tempo. Eu tinha falado 1 hora para cada uma. Mas elas estão pensando em falar as 2 ao mesmo tempo. Elas que sabem. Elas que vão decidir. Aí daí, mas anote as perguntas que vocês querem, tudo que angustia, né? Se tem vaga, se vai ter vaga, se está crescendo, se está diminuindo, se dá para ter esperança, se não dá, alguém está contratando, quem não está, como é que faz isso, como é que deixa de fazer, as expressões que a gente não aprende na rural, que não aprende mesmo, quando você ouve elas falarem do sistema de exploração, dos modais de exploração, vocês vão ver que elas falam com já expressões da área que eu não tenho. Então elas usam expressões em inglês que eu não uso, eu não tenho, mesmo que eu quisesse usar, ia ficar mais feio ainda. É melhor eu não falar do que falar feiamente, vamos dizer assim, né? Mas aí então, aproveitem. Vai ser uma boa coisa. Então vamos voltar lá. Você não tem nada. Então a primeira coisa que você vai ter, 2 coisas. A primeira, revisão bibliográfica. Quem publicou o quê? Tá certo? E que você já sabe que aquilo ali é do cara, o cara, o método de avaliação do cara. Você viu lá o que é erro não amostral, não é? O que é erro amostral. Tem quem publica trabalho falando só da média. Você vai ver lá na revisão bibliográfica. Mas aí é melhor isso do que nada, do que você inventar. É melhor você, quanto mais base de informação você tiver para tomar decisão, melhor. Sempre, a vida inteira. Aí você vai pegar isso você vai pegar, a revisão bibliográfica. A outra coisa que você vai pegar é, se você tiver um bom relacionamento, uma rede de relacionamento, perguntar para as Bia da vida. Então, quer? Para a Vanessa da vida. Aí, Vanessa, eu tô aqui, cara, eu queria saber quanto é que uma máquina dessa faz e tal, das plantas, né? Então, a revisão bibliográfica e a rede a tua rede de contatos, né? Para você tomar a decisão. E aí você vai montar lá, mais ou menos. E já vai saber que você não quer fazer exatamente. Para fazer exatamente, você teria que usar um mínimo múltiplo comum. Faça esse exercício. Aí o teu N vai ficar lá no espaço. É completamente inviável para chegar. E aquele mínimo múltiplo comum não vai adiantar. Porque toda hora vai mudar. Vai mudar uma coisa, vai mudar outra, vai mudar toda hora. Então não é isso. Exatamente, Mas, exatamente. como é que você tem que fazer como engenheiro, como engenheira? Metade das minhas fichas no planejamento. A outra metade das minhas fichas no monitoramento. E aí, cara, no primeiro dia eu tenho resposta. No segundo dia eu tenho 2 respostas. Numa semana eu já tenho resposta pra caramba. Num mês eu tenho resposta pra caramba. Então eu vou poder fazer projeção o tempo todo se vai dar ou não vai dar na safra. E o tempo todo eu vou estar monitorando e vendo se está estrangulando, se não está estrangulando, onde é que eu tenho que alterar.
Tá certo, professor. Beleza, eu acho que é a Beleza. grande questão que a gente estava, e que eu acho que a gente tinha chegado nessa conclusão também, né, Lucas? Que vai ser uma tomada de Ok. decisão, que a gente vai decidir, porque para Mas não é manter no aquele chute. não é no chute, mas para manter aquele volume e aquele tempo, sem gargalo, não dá. Ou você aumenta muito o volume, ou você diminui o volume, ou você aumenta o tempo, diminui o tempo. E a vida como ela é. Você gostaria de É ter uma isso. máquina assim, mas não tem. Você É gostaria de isso. comprar uma nova, mas não tem dinheiro. Sabe como? E aí, de repente, rola um dinheiro, aí só o teu é só o teu monitoramento que vai dizer que o dinheiro nunca vai estar sobrando. Se tiver sobrando, tem alguma coisa errada. Mas o dinheiro sempre vai estar justo, e aí você vai dizer qual é a tua prioridade. Às vezes nem vai ser trocar aquela máquina. Sabe como é que é? Vai ser capacitar melhor a equipe, sei lá o que vai ser. Botar um novo sistema de monitoramento, sei lá o que vai botar, modernizar o sistema, os coletores de dados, botar coletores de dados, você que vai decidir. E aí é verdade mesmo. Por isso tem que botar um engenheiro florestal, uma engenheira florestal. Não dá para botar um agrônomo, não dá para botar um biólogo, sabe como? Não dá para botar um técnico florestal, sabe como? Não dá, o cara não tem a formação para isso, sabe Uhum. como? Uhum. Você, Sim. você, você pode até ler um livro e aprender a criar coelho, criar porquinho da Índia. Mas isso não vai te fazer um zootecnista. Jamais. Jamais. Zootecnista não aprende só a criar coelho e porquinho da Índia. Aprende a tocar uma fazenda com os animais. Aprende a balancear a ração. Né? Aprende a formar pasto. Aprende um monte de coisa. Calma. É um curso superior. E não tem curso superior mais eclético do que a tal da engenharia florestal. Nenhum curso mexe com tanta coisa como a engenharia florestal, com tanta área de conhecimento diferente. Então, pô, se o engenheiro florestal faz o papel dele, não tem o menor risco de algum maluco, a não ser que seja um empresário doido, mal informado. Ele não vai contratar um outro só porque é mais barato. Ele vai contratar um engenheiro florestal, porque ele sabe que vai dar resultado, se ele souber. Só que os engenheiros florestais também têm uma parcela de culpa que não dão ar da graça ainda também. Meio que faz mais uma repetição do que sempre foi feito. E vocês podem até perguntar para elas, até aproveita isso, anota aí, pergunta como é que é o planejamento da estrada. Quem faz o planejamento da estrada? Como faz? Eles usam esses parâmetros teóricos para dimensionar uma boa estrada, né? E aí ela não vai poder dizer, elas não vão poder dizer qual é o impacto disso. Isso é uma boa pergunta de prova. Elas não vão poder dizer qual é o impacto disso na eficiência do sistema delas, na produtividade, na eficiência do sistema de transporte delas. Elas não vão poder dizer. Como é que você vai poder comparar? Só um sistema de monitoramento poderia dizer qual que é o impacto disso, não é? Então você tem que fazer certo, procurar fazer o mais certo possível e monitorar para saber então com a consciência tranquila que está fazendo o melhor possível. Beleza, professor. É isso, então. Então resolvido? Eu não senti firmeza não. É. Resolvido a questão do Não, balanceamento? resolvido, professor. Não, Resolvido. Beleza. agora foi. Agora É, Tá foi de beleza. foi mais ou verdade. menos o que a Monique falou. A gente chegou meio que na mesma conclusão, Uhum, de que não dá para atender as duas coisas, e que uhum. numa condição real a gente teria que tomar uma decisão conforme as informações que a gente tem ali à nossa disposição. Então, mas é o que eu digo, tem que ter mesmo, e é bom que tenha um engenheiro florestal, uma engenheira florestal para tomar essa decisão, mas se ele tomasse decisão na doida, sozinho, sem referência, na doida, sozinho e sem um sistema de monitoramento efetivo, né? Efetivo, né? Eficiência, eficácia e efetividade. Um sistema de monitoramento efetivo está no sal também, né? E a vida muitas vezes é assim, que provavelmente, se for igual lá no norte, provavelmente vocês vão escutar isso. É ali, ó, no faro. É o prático. Aprendeu na orelhada. Como? O esquideiro aprendeu com o esquider na orelhada, o trator de esteira aprendeu na orelhada, todo mundo aprende na orelhada. E aí vai fazendo, é assim que tá certo, é assim que tá certo. É muito comum no norte você ver motosserra com uma barriga na corrente. Por quê? Porque quem que falou que tem que ter uma barriga na corrente? Quem que falou que tem que estar frouxo? Não sei, mas todo mundo faz assim. Você pode até ver o cara. Não, também é outra também que é muito clássica. Você pegar o cara com a lima redonda para afiar a corrente da motosserra, é passar 4, 5, 6, 8 vezes para deixar ela bem afiadinha. Sabe como? É, e
No máximo 3, é só para dar aquele alôzinho ali. Né? Corrente gasta rápido. Então, e você usa equipamentos, você usa calibre para fazer no ângulo certo. Quem que usa calibre no ângulo certo? Na Amazônia que eu tô falando. Ninguém. Então, são detalhes para tudo que é lado. Quando eu me formei, antes de eu me formar, eu fui fazer um estágio em São Sebastião do Alto, região serrana do Rio de Janeiro. E a gente estava com o maior medo. Eu e Claudião Pato Rocco, cara. Não, Claudião Pato Rocco não. Como é que fala? Não pode ter bullying, né? Aí tava eu e Claudião, pô. Aí, cara, a gente falou assim, pô, a gente não sabe nada, velho. A gente não sabe nada de tudo. A gente não sabe nada, mas é de tudo, né? Você fez disciplina pra tudo que é lado, né? A gente não sabe nada, mas de tudo que a gente sabe. Cara, quando a gente chegou lá, velho, era o programa de reflorestamento para pequeno imóvel rural. Foi um programa que a Emater que tocou. Porque estava tendo a rapaziada, região de gado leiteiro, eu nem sei como é que é essa região agora, mas era de gado leiteiro. E aí a rapaziada desmatou tudo e não tinha madeira nem para fazer cerca da fazenda, nem para um cabo de ferramenta. Se quisesse fazer um cabo de enxada, não tinha madeira. Então era reflorestamento para pequenos imóveis, pequenos e médios imóveis rurais do estado do Rio de Janeiro. Repemir. Atingiu só a região serrana. Foram 2 engenheiros, 2 formandos da Rural para cada município da região serrana do Rio. Foi muito legal, cara, muito legal. Bom, mas de qualquer jeito, a gente chegou numa fazenda, o cara tinha plantado as mudas sem tirar do saquinho. Sério? A gente não sabe nada? Ó, quem não sabe nada. Então, ó, essa sensação que a gente tem assim, caraca, e agora? Tipo aqui quando a gente vai pular da plataforma, da piscina, sabe como? Aí depois que a gente cai lá e, pô, que alívio, não foi tão ruim assim e tal. É isso aí, é normal. Isso é normal. Professor, aconteceu, é até legal falar disso. Aconteceu um negócio na semana passada lá no estágio. Eu estou estagiando na prefeitura aqui de Nova Iguaçu, né? Com a parte de arborização urbana. Negócio de habite, medida compensatória. Aí a pessoa que estava lendo lá um levantamento da vegetação referente a um pedido de supressão, ela me mostrou o relatório. Aqui, ó, Lucas, esse aqui é o relatório. Caraca, professor, eu lembrei do senhor na hora. Na hora. Primeiro, levantamento da vegetação, tá tudo bonitinho. Aí tinha a área lá do imóvel, né, que seria construído. Aí tava o número e no final a unidade tava em metros cúbicos. Eu olhei, que isso, cara, que bizarro. E aí o levantamento todo mal feito, muito mal escrito, não, isso aí, olhando os números. Errado. Olhando os números, quando você olha o texto, então aí que o bicho pega mesmo. Quando você olha o texto. Cara, eu fiquei abismado. É isso. Por isso vocês têm muito o que fazer, pô. Tem muito o que fazer. Fazer diferença. E ganhar dinheiro. Isso é importante. Ganhar dinheiro, ganhar muito dinheiro, honestamente, sempre honestamente, não abrir mão em nenhum momento da honestidade. Eu digo que ninguém é honesto, a honestidade a gente conquista a cada dia. Mas ganhar dinheiro, não ter pudor, não achar assim, não, eu vou trabalhar de graça, vou fazer. Não. Não faça isso. Você tem que garantir o seu sucesso e o sucesso dos seus filhos, a boa formação dos seus filhos, sabe como? Eventualmente do companheiro, da companheira que esteja desempregado, sabe como? Você tem que garantir isso da sua família, depende de alguém da família que vocês têm que ajudar, sei lá. Mas eu estou dizendo assim, cara, não tem que ter pudor em ganhar dinheiro. Agora tem que trabalhar para merecer esse dinheiro, para fazer a diferença. Porque essa que é a diferença. Se você usa engenharia, a floresta dá mais dinheiro. Então, pronto. E sempre pensar assim, tá, eu quero até trabalhar numa grande empresa, mas se eu puder, depois que eu tiver uma experiência, eu vou montar meu próprio negócio. Por quê? Porque eu estou no 5º país do mundo em área, eu estou num país continental, não tem guerra civil, não tem conflito armado, eu tenho 6 biomas, a maior parte dele ainda é coberta por floresta dita natural, por cobertura natural. Eu tenho, embora tenha só o segundo em contingente florestal do mundo, só perde para a Rússia.
embora a Rússia tenha a área do Brasil inteira em floresta, a gente só tem 5 milhões e pouco de quilômetros quadrados. Mas, de qualquer jeito, eu tenho uma biodiversidade absurda. Eu posso vender de explorar a orquídea no plano de... Ó, faço o teu plano operacional anual e eu quero a orquídea para mim. Feito? Não cobro nada do plano operacional. A orquídea bromélia é minha. Eu estou falando isso só de um exemplo. Tá? Os resultados, a orquídea, tudo que depois que você explorar, que você só vai botar daqui a 20 anos, aquela unidade de trabalho lá, aquela unidade de produção anual, que está toda cheia de estrada, de pátio, tá tudo ali, tudo emplacado. Você já tem o SIG, a madeira já pagou tudo. Eu quero essa informação para mim. Eu vou explorar outros recursos. Você vai inserir, eu vou fazer para você inserir no teu plano. E aí eu vou explorar tudo legalmente. E aí eu não te cobro. Todo ano eu faço teu plano operacional e não te cobro nada. Imagina. Você ganha uma grana fazendo plano operacional. Tem gente que vive disso, fazendo plano operacional. Não, tem gente que vive só de processar o dado do censo. Não é o plano operacional, é o processar o dado do censo. Tem gente que vive só de coletar o dado do censo. Eu nem processo. Tem gente que vive isso. Só coleta o dado, bota as picadas, as balizas, coleta os dados e dá para o cara lá do SIG. No geral, o cara do SIG que vai processar o dado. Então, tem um monte de lugar para trabalhar. Então, por nunca deixar de pensar que você não está na Alemanha. Como? Que você não está onde está tudo já pronto, todas as estradas já estão construídas, tudo já está feito. Então, o que vai fazer? Vai construir uma estrada do lado? Não vai dar, já está tudo feito. Então, já é mais difícil. Mas você está num país que está em tudo por fazer, pô. Nós somos uma vergonha, cara. Nós disputamos com a África quem desmata mais por ano, cara. Enquanto todos os países que têm juízo estão ampliando sua base florestal. Então, bom, arruma um bom emprego, mas você nunca vai ser... Você vai ser bem de grana, mas você nunca vai ter a grana que você poderia ter se você tivesse o seu próprio negócio. Mas não entra nessa de cabeça. Entra planejando, entra com uma certa... macaca velhice, vamos dizer assim, né? Com uma certa experiência para saber o que está fazendo. E jamais sozinho. Jamais. Jamais, 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 jamais. Sempre se associando a alguém. Não quer dizer para fazer uma empresa em princípio, mas se associar com gente para fazer determinadas tarefas, determinadas atividades, determinados projetos. Não perder isso de vista, não. Para viver melhor. Quem seguiu o meu conselho disso, tá muito bem. Aqui, ó, qual que é outra dúvida? Não eu vou ficar conversando fiado aqui. Então, Monique, aquela questão 9. Tu chegou a conseguir fazer? Não, né? não consegui Qual a também. questão 9? Dela? Da lista de sistemas e monitoramento. Calma aí, deixa eu ver se eu acho ela aqui, calma aí. Claro que eu acho, posso demorar, mas pode ir falando dela. Se tiver aí. Não, então, é basicamente aquele processo de calcular o custo operacional de produção do Feller-Buncher. E aí você pede para comparar, para informar, né? A partir de quantas horas anuais será mais vantajoso alugar o equipamento a um valor de também, $100. Então, essa aí eu não preciso nem olhar, porque essa aí então, você calculou o custo operacional do equipamento. Vamos fingir não, que você já está... vamos fingir que a gente vai calcular lá o custo de administração 5%, ou 10%, ou 15%, não importa. Não é? Que você tem que calcular, não é? Quanto que é o custo de administração, que está lá. Que e também aquele... A manutenção é 60% da depreciação. Coisa nenhuma. O monitoramento é que vai dizer qual é o custo de manutenção daquele equipamento. Então, você já tem informação do monitoramento, você já sabe qual é o custo dele, né? Você calculou. Mas você calculou um custo operacional, levando em consideração que a manutenção é 60% da depreciação e que a administração, você botou lá uma taxa lá, 5 ou 10, ou que não importa. Aí você tem o custo horário dele, não é? Para cada razão daquela, qual razão? É uma soma de várias razões. Tem um grupo de razões que são dos custos fixos, você vai somar com um grupo de razões que são dos custos variáveis, depois com o custo da administração, que é uma taxa em cima dos outros. Então, custo fixo vai ser lá o custo, por exemplo, da depreciação, não é?
qual é o preço de aquisição dele, né? Menos o valor de revenda, menos o valor de um jogo de pneu, porque o pneu já está contado lá no custo variável, dividido pela hora de efetivo trabalho dele. Então, você vai ter que dizer, vamos trabalhar quanto tempo por ano? Nós vamos trabalhar 8 horas por dia, 22 dias por mês, 11 dias por ano, vamos dizer assim, vai ter férias coletivas. Ou não, você tem que botar lá as horas lá. Não. Nós vamos trabalhar 8 horas por dia, 30 dias por mês. Não tem sábado e domingo, não. A gente vai fazer duplicar. Como? Aí vai trabalhar. E o custo variável, tá bom? Vai entrar lá no custo variável. Então, você vai fazer o custo horário de cada um daqueles itens, vai somar aquilo tudo para saber qual é o custo horário da máquina. Aquele custo horário ali, que foi baseado no quantas horas ela vai trabalhar, que é o que você fosse alugar, você cobraria. Você cobraria se você fosse alugar a máquina para alguém. Como? Eu vou trabalhar 8 horas por dia, 22 dias por mês, vou folgar sábado e domingo, vou trabalhar 11 meses por ano, vou folgar, tirar um mês de férias por ano. Então, esses horários aí são as horas que eu vou trabalhar. Então, eu vou alugar nesses horários e eu já sei quanto que eu vou cobrar, que eu já tenho o meu custo. Inclusive, tá lá, seguro, garagem, reposição. Quando ela venceu a vida útil dele, já posso comprar um outro. Vendo o antigo, junto com o dinheiro do novo, vendo o antigo junto com o meu fundo de reposição e compro o novo. Tá certo? Então, é isso aí. Esse é o meu custo horário. Tá tudo incluído lá. O fixo, o variável e a administração, que é o meu salário. A administração, no caso, é o meu salário. Eu não sou operador dela. Eu sou a administração. O meu salário está lá também, não é? Ela tem que produzir aquele dinheiro. Agora, se coloca no outro lado. Você precisa de uma máquina. Você não precisa dela o tempo todo. Tá certo? Você não precisa dela o tempo todo. Aí você vai fazer o custo horário dela. Quanto que ele vai custar? Aí você vai ver. Vai botar lá. Ela trabalhando 8 horas, 6 horas por dia, vamos dizer, modo serra. Trabalhando 6 horas por dia, como vocês demora a chegar, demora para sair, trabalhar 6 horas por dia. Trabalhando 6 horas por dia, ela me custa tanto por hora. Se eu divido aquele numerador, que são aqueles custos fixos, mais variáveis, mais administração, eu divido por um número maior de horas por dia, o valor da razão vai diminuir. Vai diminuir. Então, eu faço um gráfico. Eu faço um custo operacional, eu calculo o custo operacional, aí vou lá na planilha, só altero a quantidade de hora. Conforme eu vou alterando a quantidade de hora, vai caindo, faço duas colunas na planilha do Excel, e eu vou ver lá, conforme eu vou alterando a quantidade de hora, eu não fiz aquela planilha de custo horário, agora eu vou alterar só a quantidade de hora. Conforme eu vou alterando a quantidade de hora, tá certo? O custo horário da máquina vai diminuindo. Ele vai diminuindo até ele estabilizar. Tá certo? Aí eu posso fazer um gráfico. Eu posso fazer o gráfico ou não. O gráfico é só ilustrativo. Eu posso usar só a tabela também. Mas aí eu faço até um gráfico. Aí eu vou ter um gráfico com uma exponencial negativa, que vai estabilizar. Tá beleza? Então, o que é esse gráfico? É um gráfico que fala do custo horário na vertical, na ordenada, que vai reduzindo conforme a quantidade de hora que eu uso a máquina por dia ou por ano, a hora de efetivo trabalho por ano vai aumentando. Tá certo? Por exemplo, se eu trabalho 8 horas por dia e eu resolvo fazer 2 expedientes, eu passo a trabalhar 6 horas por dia, eu diminuo pela metade o custo, quase pela metade o custo horário dela. E é isso, então, eu trabalho no 8, vou dar hora extra, trabalho no 9, trabalho no 10, trabalho no 11, eu vou dando aquela minha maluquice lá. Aí eu tenho um gráfico. E aí eu vejo lá qual é o preço da hora máquina daquele cara que aluga a máquina. Ele sabe qual é o preço que ele pode
Ele vai poder alugar bem barato para você, dependendo do quanto que você vai usar, justamente que ele vive de aluguel, ele otimiza o máximo a máquina dele. Sabe como? Então, o custo horário dele, no começo, você vai ver que o teu custo horário, ou custo operacional, vai ser maior do que o preço do aluguel. Vai valer a pena você alugar. O preço do aluguel é uma reta. Você tem uma curva, uma exponencial negativa, que é o custo horário que vai diminuindo conforme a quantidade de hora que você opera ela. E você tem uma reta nessa ordenada, que é um valor, que é o valor do aluguel, do custo horário da máquina. E aí você vai ver assim, vai ter uma hora que a quantidade de hora que você usa a máquina vale mais a pena. Esse é um dos indicativos, não é todo, que tem a tal da conjuntura também. Você tem que ter oficina, você tem que ter outras coisas. Você tem que ter. Uma coisa é deixar tudo por conta do cara. Outra coisa é ser responsável por tudo. Então, mas esse é um dos indicativos. E você vai ver, pô, agora, a partir de uma determinada hora, você vai ver que o custo horário passa a ser menor do que o custo do aluguel. Vale a pena, por esse indicador, vale a pena você comprar a máquina, em vez de alugar. Beleza, professor. E é interessante começar com um mínimo de 6 horas e ir até 24, né? Que seria o máximo. Quanto mais você botar, mais vai ficar. É igual aquela corda da curva. Quanto menor o tempo de distância, quanto menor, mais vai ficar bem desenhada a sua curva lá, né? Aí depois Porque você pode nem nesse, fazer curva, você pode fazer um modelo matemático direto, uma regressão, né? Na direção. porque nesse que a gente estimou, de acordo com esses custos aqui que você deu no número 9, que é o mesmo exercício de antes, Aham. o valor já deu 80 e pouco, já deu menor do que o valor do aluguel. Ao começo já deu menor que o valor do aluguel? É, Ah, pronto. Se você não errou a conta, é isso mesmo. Então, compra direto. Compra direto. Ah, sim, entendi. ó. Isso aí é legal. Isso é Não, legal. mas ele pergunta aqui, Monique, ele pergunta a partir de quantas horas anuais será mais vantajoso alugar o equipamento? Então, tipo, a gente sabe que é mais interessante comprar, mas a partir de quantas horas pode ser, Aí você ou teria não que faz sentido? voltar. Aí ele não estava Aí querendo nesse isso caso a gente tem tudo. que Você podia diminuir as até. horas, né? Aí você poderia fazer isso para coisar lá. Fazer uma regressão, análise de regressão, mas tem uma outra coisa interessante nesse exercício. Primeiro, você saber o que você está calculando. Porque se você não tem um barco que não tem leme, não tem vento bom, né? Que não tem vela, não tem rumo, não tem vento bom. Qual o vento bom que é para eu não sei para onde é que eu quero ir? Então, primeira coisa é que eu tenho que saber o que eu estou calculando. Né? Eu tenho que saber, eu tenho que ter consciência, não tenho que voltar na teoria para entender direito a conta. Segundo, eu tenho que fazer a conta com consciência. Porque eu tenho que ter fé no meu resultado. Tem que fazer a conta com consciência, com cuidado, com critério, com calma. Eu tenho que falar, é isso aqui. Calma, então é isso mesmo. De repente eu botei número lá chutado porque não é que é chutado, é mais ou menos chutado. Eu pego o número, na verdade eu sempre pego o número de alguma coisa, ou que eu peguei, ou que eu peguei dos outros. E aí, cara, para não ficar repetindo, aí às vezes eu mudo o número lá, o número cá. E às vezes fica uma coisa que não bate. Que Eu não coloquei aqui perde. 6 horas, só alterei a hora, já deu 100,49, Aí, que Aí seria já maior do que. Então, pode numa crer. condição que a gente trabalha 6 horas, aí eu mantive a mesma coisa, 28 dias por mês e 12 meses por ano. É isso aí. Nessa condição, é interessante alugar ao invés de comprar, né? sim. É isso aí. Aí E, E olha, reduziu o número de horas. e não é impossível não, hein? Uma equipe de abate na Amazônia, em floresta submontana, sabe como? Que demora para ir, demora para voltar, sabe como? De hora de Uhum, efetivo trabalho, só ter 6 horas. Não é sim, impossível não. não é difícil. É, é isso. Ô, professor, uma que eu tinha ficado na dúvida, que o Lucas até compartilhou comigo, mas ainda assim eu não entendi, é dessa mesma lista, é a número 6. Você podia abrir aí? Porque eu acho que. Não dá para você me contar, não?
Então, ó, ela pede para calcular quantos ciclos de corte vai ser necessário para obter a eficiência da questão anterior, cujo erro não pode ser superior a 10% da média, com 95% Não, de não, probabilidade. essa questão foi muito mal Eu não descrita. consegui entender, Não, professor. não, dá pra ver que você não conseguiu entender, porque você falou É, assim, ó. Você não eu sabe pra não que sei lado você nem, vai. É aquilo que eu eu não tava falando, sei nem aquele a barco lá. dúvida direito. Tá, peraí. Vamos Por isso procurar. que eu falei para você abrir. Então, primeira coisa Não que a é, gente tem que ler com calma. Primeira coisa que a gente tem que ler com calma, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Onde é que eu vou. o lance é que ela depende da questão anterior também, pessoal. Aí fica um Aham. pouco sem contexto, né? Eu Só uso, analisar ela. eu uso muito isso. Eu uso muito isso. Mas deixa eu ver onde é que está aqui a prática. Exercício de alunos. Não, não. É a É a questão lista de número. sistemas Questão e número sistemas e 6. monitoramento, número Isso, 6. O monitoramento de sistemas, beleza. isso, Aqui, ó. É a número 6. Então, isso. peraí. Primeiro, bom, vamos lá aqui na número 6. Numa área de floresta Não, plantada. não, 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 não. Não é essa Acho lista que aí, não. não, professor. Não. Não. Ô, Lucas, seu microfone tá desligado. A Não, capa mas eu dela é tô assim, vendo já aqui. começa com uma Calma aí, calma tabela. aí. Ah, peraí. Economia e segurança. Peraí, nova parte. Não dá pra mandar aqui pelo chat, né? Tô Calma aí, tentando, calma aí. mas Não, não, o chat não aceita. não é essa aqui também. Não. Ela começa com umas fotos lá do balanço do modal. Temos máquinas aqui. Professor, só para confirmar, amanhã a gente não vai ter um encontro síncrono mesmo, né? Não, não, tá lá no calendário lá da. Beleza. Porque a galera tem o pessoal perguntando aqui. Cara, olha só, se o pessoal tivesse afim, a gente podia fazer, pô. Uhum. As meninas, pra mim, ia ter. Eu só fiquei sabendo que não ia ter agora há pouquinho, que elas me ligaram. Falou, ó, mas amanhã é feriado. Aí eu olhei lá, realmente é Tiradentes, e olhei lá, a Rural excluiu o dia de amanhã, por causa de Tiradentes. Tá dia excluído. Como se o período já não fosse pequeno demais, né? Pois é, É, cara, eu fiquei muito chocado, cara. Tem Isso. feriado, a gente já tá em casa, não pode sair mesmo. Pois Por que é. tá fazendo feriado? esse é o lance. Eu, por mim, daria se conseguisse Ruim falar com a também. turma, ver se todo mundo toparia também, as meninas também. Eu só fico com medo de tomar pito depois de chefe, porque, pô, É, no semestre passado, que era, eu gravava as aulas e usava o tempo todo, aí eu tomei pito. Não, você não pode não, cara, é de 25% a 75%. o problema é esse, né? Possível. Que saiu no calendário, né? Da Rural. Entendi. Mas Não tá achando aí, professor? Quer que eu te mande por e-mail a lista? eu quero, mas peraí, deixa eu ver aqui. Se tirar um print dessa questão e colocar aqui no chat, não dá não, Monique? Não sei, Meu será? Deus. Aqui, eu Vou já vou tentar. mandar por e-mail, É professor. melhor, Vê se você consegue ler. melhor. E eu tenho medo também por exemplo, a gente está esgotando as nossas dúvidas aqui. Aí eu marco, não vai ninguém. Calma aí, Mandei aí, vê se chegou. calma aí. Então, se algum de vocês quiser assumir, porque aí não seria uma atitude minha, seria uma atitude do aluno. Sim. Vamos? E tem um grupo, não tem, Lucas, no Tem, WhatsApp? tem. A gente pode Vamos ser ver. Aí, cara, me linchados. comunica. Se a gente não for isso, a gente vai ser linchado, professor.
Você acha? Aquela hora, Conhecendo a galera, galera preguiçosa. complicado. Ah, mas vamos jogar lá. É, vou jogar Às agora. vezes o pessoal. Ah, tá cheio, peguei. Foi. Deixa eu botar aqui. Calma aí. Prontinho. Não tá aparecendo aqui na Não, tela como é pra que é? gente, Não, eu tô não. abrindo, eu acabei de baixar. Ah, tá. Ah, tá. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter é calma, né? Qual que é a 6, é? É, Então tem que ler com isso. calma. Tem Ela que ler. depende das 5, professor. Acho melhor Aham. começar pela Não, vamos a 5. 6, que aí a gente acaba Ah, beleza, chegando beleza. lá. Pra gente não antecipar o carro. Vamos lá. Ainda com base na questão anterior, oba, calcule quantos ciclos seria necessário medir para obter-se uma avaliação da eficiência, cujo erro não poderá ser superior a 10% da média, com 95% de probabilidade. Ah, que legal. Pô, isso aí tem a ver com a calibragem. Ai, Isso prof. aqui, isso aí tem aquele erro é igual a TSX. Eu tô falando assim, mas porque a gente vai ver, né? Aquele T que a gente já sabe de onde é que vem, e o SX ali, né? Puxa vida, eu Sim. queria ter um quadro. Na verdade, o SX aqui, ó, o erro não é TSX, T multiplicado por Aham. SX, o erro amostral, né? T, que a gente pega lá, que já tem a ver com intervalo de confiança. Aham. É T vezes a variância. Não, T vezes É T não, o vezes erro o padrão erro da média. padrão. Não, não Erro fala isso padrão. não, não fala isso não. Essa altura de campeonato não pode falar isso não. Você não Professor, pode chutar. Ah. eu tinha entendido ciclos como se fosse um N amostral. E é exatamente um N amostral mesmo. E aí eu estava trabalhando com CV ao quadrado vezes T ao quadrado sobre erro ao quadrado. Só que Dá estava no dando um mesmo. valor muito pequeno. Dá no mesmo, dá Estava no dando um mesmo, dá valor no muito mesmo, dá no mesmo, pequeno. dá no mesmo, dá no mesmo, dá no mesmo. Se você pegar lá, comparar isso com TSX, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você jogar para lá e jogar para cá, dá igual. Dá igual, só que um você entra com a porcentagem só, o outro você entra com a porcentagem da média. A média tá lá, o T tá lá, tá todo mundo lá. Só que num lado tá apresentado de uma forma, do outro lado tá apresentado de outra. Bota a igualdade e bota aqueles dois. Bota aqueles dois dimensionamentos. Todos os dois são dimensionamento de N, não são? Uhum. Você pode entrar logo com coeficiente de variação, não é? Não é isso? Isso. Né? Isso. E aí tem o outro N lá. Que aí é que eu estava falando, que é esse que eu estava falando que era para desenvolver melhor. Mas se você pegar os dois, como N é um para um, é para calcular N, e o outro é para calcular N também, se você tirar os dois N's e botar um igual ao outro, como? Um como se fosse um lado da igualdade, o outro for o lado e desenvolver, você vai ver que é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa, é só a forma de apresentação que muda. Tem que dar exatamente a mesma coisa. Experimente fazer esse exercício. E se não conseguir, eu não vou fazer agora, mas tu vai primeiro tentar. Vai tentar, vai quebrar a cabeça tentando. O que é coeficiente de variação? Não é o desvio padrão sobre a média? Não é isso? Então, professor, eu Vezes fiz 100? usando essa forma do CV ao quadrado vezes T sobre erro ao quadrado. Só que o problema é que estava dando um N muito pequeno. Aí Tá. eu não consegui descobrir ainda o meu erro, Não, entendeu? pô, talvez o erro tenha sido meu na apresentação dos dados. Sabe como? Aí eu vou até fazer para ver se Uhum. coisa. Mas de novo, eu quero que você me peite. Fala assim, ó, eu me garanto, eu fiz a conta e tá certo. Vamos lá para o outro lado. O erro, o erro é igual ao quê? É o T vezes o erro padrão da média. O erro padrão da média é igual a raiz quadrada da variância sobre n. Tá certo? Tá certo? Então, se eu Certo. elevo tudo ao quadrado, eu tiro aquela raiz dali.
E tá o N, e o N tá ali agora. E aí eu boto tudo pro lado de cá, eu vou poder, então, dimensionar a minha amostra considerando o erro que eu quero e a probabilidade que eu quero. Isso é só botar para lá e para cá. E eu não vou te dizer que eu não te dei números, que aí o N ficou muito pequeno. Eu não vou te dizer isso. Sabe como? Isso eu não vou te dizer porque eu não sei. Eu vou fazer até. Não vou fazer aqui agora, mas vou fazer para ver se por acaso eu não botei um N ruim. Porque, Não é? por exemplo, como ele depende da questão de cima, na questão de cima você mostra. Peraí. Primeiro vamos esclarecer bem essa questão. Não, é só para comparar, professor, o N. Ó. O N aqui que eu calculei deu Não quero 2,54. entrar na questão de cima, não. Primeiro eu quero deixar bem claro o que é essa questão de baixo Ah, aqui. sim, beleza. Tá certo? Ó, ó, com 95% de probabilidade, não é? Que vai definir lá qual é o T, com 10% de erro sobre a média, que também vou entrar tudo isso na fórmula. Não é? Vou entrar isso tudo na fórmula, então. Ainda com base na questão anterior, calcule quantos ciclos serão necessários medir para obter uma avaliação de eficiência. A eficiência, o que é a eficiência? A eficiência é a razão entre o tempo de valor agregado sobre o tempo total do ciclo, de cada Sim. ciclo. O tempo de valor agregado sobre... Eu vou ter uma média. Nessa média eu vou ter uma variância. E nessa média eu vou ter um erro. Né? Esse erro que eu posso calcular, não é? O erro amostral vai ter uma porcentagem lá. E quando eu tenho uma porcentagem maior do que eu quero, que eu pré-estabeleci, 10%, que é o erro máximo, aí eu vou botar na fórmula lá para dimensionar o N. O erro é igual TSX, T, erro padrão da média, que é a raiz quadrada de variância sobre N, ou então o coeficiente de variação, né, vezes T ao quadrado, sobre, não é isso? Então, todos os dois dão no mesmo. Todos os dois vão te dar o N. E aqui estão os parâmetros. Só que qual é o valor do erro? Aí tá aqui. Aqui eu tenho que então olhar esses ciclos, com base na questão anterior, eu tenho que olhar esse ciclo para saber qual é a eficiência. E como é que eu vou saber a eficiência? Eu vou saber a eficiência da repetição 1, a eficiência da repetição 2, a eficiência da repetição 3, mas como é que eu calculo a eficiência? Eu vou pegar lá quais que são essas atividades aqui e botar no numerador aquelas que agregam valor e no denominador eu vou botar a soma de todas as atividades. Certo? Certo. Então eu vou ter uma eficiência 1, eficiência 2, eficiência 3, eficiência 4, eficiência 5. Eu vou ter 10 eficiências aqui. Eu tenho 10 eficiências, agora eu calculo a média, calculo o erro. Tá certo? Beleza. E esse erro deve ser maior que 10%. Deve ser maior. Isso é muito fácil de calcular, é rapidinho. Eu não vou fazer isso aqui porque, pô, não. Esse erro aqui deve ser maior que 10%, só se eu errei. Eu aposto que você está errando, mas eu posso errar também, tranquilo. Mas é isso, eu vou pegar assim, vamos aqui. Busca e corte. Busca e corte agrega valor, certo? Ela não está lá para buscar e cortar? Sim. Processamento. Agrega valor, Também. certo. Deslocamento da máquina. Deslocamento Não da agrega. máquina. Aí é que tá, que eu falei lá na teoria também. Tem autor que coloca o deslocamento da máquina no numerador porque é um trabalho, como é que eles chamam? Indescartável. Indispensável. Indispensável. Isso. Eu já acho que pela teoria do Ford, que revolucionou o Henry Ford, que revolucionou a administração, não é? Na linha de produção automatizada, que tem até aquele filme lá do Charlie Chaplin lá. Ele botar o Henry Ford não ia gostar desse negócio não, de botar no numerador, mas é muito comum em publicação de exploração florestal, o cara botar no numerador. Tá certo? E interrupção. Tem cara que bota só interrupção fora do numerador. Aí esse é um problema. Se você colocou deslocamento da máquina no numerador, pode ter interferido no erro que eu estava imaginando.
Embora Não. todo mundo publique, todo mundo, os engenheiros florestais publiquem deslocamento da máquina como numerador, no numerador, como uma atividade eficiente, teoricamente não é para publicar, teoricamente está errado mesmo. Então seria essas duas, a soma de busca e corte com processamento, então seria 12,39 mais 31,27, tá certo? Dividido por 12,39 mais 31,27 mais 0,18 mais 10,08. Aí eu tenho uma eficiência. Tá beleza? Beleza. Beleza. Tá beleza. Aí tá, eu vou calcular a eficiência de todos eles. Eu vou ter uma média. Eu comparando cada uma dessas eficiências com a média, elevando ao quadrado. Eu calculando cada um com a média, eu vou ter os desvios. Aí eu elevando ao quadrado, eu vou ter o quadrado do desvio. Eu somando todos esses, eu vou ter a soma do quadrado do desvio. Eu dividindo pelo grau de verdade, eu vou ter a variância. Tá certo? Tá A certo. variância dividido por n da variância da média. A raiz quadrada disso me dá o erro padrão da média. O erro padrão da média dividido pela média me dá me dá o quê? O CV, por cento. O coeficiente de variação. Não, na verdade não, porque o coeficiente de variação é o desvio padrão sobre a média. Caíram, hein? Não é o desvio padrão Empolgaram. da. Não é o erro padrão da média, não. O Verdade. coeficiente de variação é o desvio padrão sobre a média. Sobre a média. Então tem que saber o que está fazendo direito, senão se empolga. O erro padrão da média na verdade, o erro padrão da média é a raiz quadrada Da variância. a raiz quadrada da variância sobre o n. A raiz quadrada disso é o erro padrão da média. O erro amostral multiplica isso por t. Tem que multiplicar por t. Por quê? Para você ter lá, ó, o intervalo de confiança. Botar lá dentro de um limite de probabilidade que você quer estabelecer que a média esteja lá dentro daquele intervalo. Tá certo? E esse erro amostral sobre a média é que vai te dar um erro amostral em porcentagem. O erro amostral em porcentagem. Então, o coeficiente de variação te dá dica. Se eu te dou o coeficiente de variação, se você tem a média, aí você já sabe o outro. Se você tem o outro, você tem a média. Então, o coeficiente de variação te dá dica. Mas ele não é tudo o que você quer. Tá certo? Tá certo. Não tá, não. Não senti firmeza nesse tá certo, não. Um ficou calado e o outro falou um tá certo. Beleza, Assim, quase beleza. Eu vou tentar recalcular aqui. Desisto. Não, então, o que eu vou falar de novo. Você vai começar do começo, com a cabeça fresca. Vai olhar lá, primeiro você vai entender. Ainda com base na questão anterior, quer dizer que são os dados da questão anterior. Beleza, estou com eles aqui. É só uma Estou com tabela. eles aqui, abertos no Excel. Estou com a eficiência de todo mundo. Seriam necessários, é o N, é o dimensionamento. Você pode usar tanto uma fórmula quanto outra, e aí eu quero que você use as duas, porque se der resultado diferente, você está aplicando uma delas errado. Como? Eu quero que você calcule o dimensionamento, tanto usando o coeficiente de variação, quanto usando o N, T2, S2, não, T2 é erro padrão da média. T é erro padrão da média. Como? Não, T2 mesmo. Aí, se você não conseguir, aí eu vou fazer o seguinte, como meu filho não está mais usando aqui, e a gente tinha combinado de não botar mais a escada aqui com quadro, e aí eu vou botar o quadro aqui atrás, aí a gente faz com calma. Mas eu quero que você tente com tranquilidade. Com tranquilidade. Vai, aqui já tem um N lá, aí você vai calcular qual é o erro amostral, tá certo? E aí você vai ter um erro amostral provavelmente maior que 10%, e aí você vai dimensionar usando as duas formas de dimensionamento, para não ter um erro maior do que 10%, com 95% de probabilidade. Nós vamos fazer isso aqui. Quer saber? Divulga para todo mundo, mas não fala que sou eu que estou chamando, não. Eu não quero encrenca para mim, não. E a gente se encontra amanhã 1h.
Tá combinado? Tá. Se Tá bom. vocês não forem, não tem problema. Aí marca outra hora e, professor, eu resolvi curtir o feriado, não quero mais não. Manda um WhatsApp pra mim. Não vai ter mais não. A gente conversou aqui. Professor, a galera confirmando lá, a gente Tá Mas combinado. aí confirmaria para apresentação das meninas? Ou Não, só para a uma apresentação conversa da minha eu nossa? já desmarquei, eu já botei pra semana que vem. Ah, tá Aí bom. seria para esclarecimento de dúvida. Tá bom. Tá beleza? Pra Beleza. esclarecimento de dúvida. Então, você bota lá, extraoficial, adicional, não é presença, não é obrigatória. Fala Tá. lá, deixa lá com todos os. Aí vocês que estão promovendo. Aí a gente se encontra amanhã. Mas eu quero que até amanhã, eu quero que vocês mostrem, compartilhem a tela comigo, para eu quero ver onde é que vocês erraram. Quero que vocês tentem. Beleza. Tá bom. Onde é Tá que bom. erraram para a gente poder dar um salto de qualidade aí. Mas quando tem uma coisa depende da outra, é só não se preocupar, é só ver uma coisa de cada vez. Só ver uma Não coisa é, a de cada primeira vez. parte foi, eu acho que é mais essa segunda parte mesmo. A primeira parte da Mas a eficiência a segunda é gente só calculou. dimensionamento. A segunda é só Pois é. dimensionamento, que é aquela coisa lá de. Então, eu vou falar Tá, a então para gente você vai o tentar dimensionamento. Tentar não, você vai fazer, conseguir. conseguir. Tá. Tenta das duas formas, né? Tenta o dimensionamento pelas duas formas, né? E é isso. É isso. Tá. Tá bom. Beleza. Beleza, Acho que professor. Eu tô sem nada aqui. Pra mim, para mim também foi. Vou Oba! falar com o pessoal e aí a gente dá um retorno Me sobre dá um retorno amanhã. no WhatsApp. Pode ser hoje à noite, pode ser amanhã de manhã, qualquer hora. Tá bom. Beleza? Beleza, Até a hora professor. de 1 hora. Até a hora de 1 hora. Pode ser até em cima da hora. Tá tranquilo. ótimo, feito. Falou. Obrigada, professor. Valeu. Tchau, Valeu, tchau, professor. Muito gente. Até obrigado amanhã. aí. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Tchau, Valeu. gente. Boa noite. Até.